Eles vieram com um desafio. Um desafio de, nos 10 anos de casamento deles, né, fazer uma coreografia bonita, uma coisa assim que eles se sentissem muito bem. Aqui é o Keno Nogueira do Asgar Centro de Dança e eu estou aqui com o Christian Boava e a Lilian Vilela, que são alunos nossos aqui do Asgar Centro de Dança. A gente queria começar aqui falando um pouco quem são eles, né? De onde que eles vieram, como é que aconteceu essa ideia, assim, e por que realmente que eles estão fazendo isso, enfim. Christian, então fala um pouquinho que a gente estava conversando ali agora há pouco, né? E dos 5 sonhos que ele tinha, etc, etc e tal. Fala um pouquinho dessa história, assim, pra gente. Então, a Lília comentou que quando a gente se conheceu, eu disse para ela que eu tinha 5 sonhos para realizar na vida. Um deles era casar, ter filhos, falar 3 idiomas, tocar violino e dançar tango. Dançar tango, olha. Esse é um dos meus sonhos. E aí, Christian, como é que você, Lilian, como é que você recebeu essa notícia, assim? Bom, casar, né, como eu estava afim dele e tal, foi uma boa notícia, mas realmente o que me encantou foi a história de dançar tango, porque sempre gostei de dançar e aí tango, então, era um sonho. Então, caiu muito bem e aí a gente resolveu procurar e começar a fazer umas aulinhas, né? Aham. E aí que surgiu a ideia da gente realmente se apresentar Aham. e lançar esse desafio. Tá, e faz quanto tempo que vocês não dançavam nada, né? Então, no começo, assim, isso faz quanto tempo, mais ou menos? Que a gente está dançando tango? Não, que vocês começaram a pensar e procurar aulas de dança para entrar. A gente fez uns 3, 4 meses de aula de dança lá em Florianópolis, quando a gente morava lá, antes de terminar a faculdade, eu acho. Antes de casar. Antes de casar. E- Fiz uns 3, 4 meses de aula de tango, eu acho. Isso, só tango. Mas foi o começo, bem básico. Isso há 9 anos atrás. mais, talvez, né? É. Antes da gente casar. Então foi 11, 12 anos 11, atrás. 12 anos atrás, pelo menos. Certo, e depois disso, daí fizeram lá 3, 4 meses, depois disso a vida fluiu. Seguiu, E acho que lá em Jaraguá a gente fez mais um cursinho de 6 meses de vários ritmos. Isso. E eu acho que tinha um pouquinho de tango também. Mais passo básico. Porque... Talvez 1 ou 2 semanas dentro desses vários ritmos dos 6 meses a gente viu um pouquinho de tango. Isso também foi há uns 4 anos atrás, pelo menos 5 anos atrás. Ah, legal. E aí vocês acharam a gente, né? Me acharam, estava lá perdido dando aula em Jaraguá. E aí começaram a fazer aula de dança, né? Porque, se não me engano, depois é que a gente começou com tango, né? A gente, na verdade, fez um curso de verão ali, de férias, Isso, né? isso, e que teve tango nesse curso. Isso, E aí a gente perguntou se você não ia dar uma aula só de tango. Daí no ano seguinte a gente perguntou se a gente não ia ter uma turma só de tango, né? Isso. Assim como a gente tinha visto que tinha de Zuki, isso mesmo. Legal, legal. E aí vocês já estão fazendo há 1 ano ou 2? 2 anos. A gente começou em outubro do ano... Aula de dança com quem? Dança com quem? Tango, Tango, 1 ano e um pouquinho já, né? 1 ano e pouquinho. Legal. Então, se juntar tudo no pacote, assim, desde quando vocês começaram lá, as primeiras aulas de tango em Florianópolis, há 9 anos atrás, então, se comprimir tudo, dá quanto tempo de tango que vocês têm? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio, E nesse ano a gente deu um pulinho em Buenos Aires no final de semana também, fizemos umas 2 aulas legal, lá em Buenos Aires também. Como é que foi lá a experiência? Foi bem legal, foi bem legal. A gente foi primeiro numa milonga, no La Viruta, e daí antes da milonga em si tem um pouquinho de aula com vários professores, né? Eles dividem as turmas por níveis. A gente achou que era avançado e foi numa turma de avançado. A gente foi no intermediário, não é intermediário, também não é pra tanto. Mas foi legal, os professores eram legais e tal. E a gente às vezes não entendia muito bem o que eles falavam, mas dava pra... os passos dava pra acompanhar. A gente também não trocava de par, né? Porque eles falavam, agora pode trocar, daí a gente não achava melhor não se misturar muito. A gente se sentia um pouco inseguro, né? Mas tudo bem. Legal, e tranquilo. Depois, no dia seguinte, a gente foi numa escola de tango que tinha um professor e praticamente deu aula para nós, com mais um outro casal. Quase particular, então? Quase particular. Escola de Tango de Buenos Aires. Assim. Puxa, bacana, bacana. E assim,
Daí eu acho que aí teve aquela aula de caminhada, né? Vocês falaram que aprenderam a caminhar, girando o quadril, aquela coisa toda. E aí já começaram a colocar também nas coreografias e tal, né? Aham. E aqui daí esse ano vocês vieram com a proposta de coreografar a dança de vocês para apresentar no 20º Jaraguá em Dança, né? Isso, Que vai acontecer agora. Isso. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo, já passou. Nós estamos em novembro de 2014. É, uma semana de fazer a apresentação no Jaraguá em Dança. Por isso que eles estavam ensaiando, é por isso que eles estão acabados, assim. É. Nós não somos assim, né? Acabadaço. Normalmente a gente é mais, né, Mais agitado. arrumadinho, né? Então, Então, isso lá. acabamos o ensaio aqui e eles estão aqui dando essa entrevista. Então, vão apresentar no sábado que vem. Isso. Dia Dia 15. 15. Dia 15. Perfeito. E aí, como é que vocês classificam? Vamos dar uma nota, assim, de 1 a 5. Autocrítica e tal. A gente estava conversando que a gente nunca gosta da gente mesmo, né? Dá uma nota para vocês. Como é que vocês estão se vendo hoje, de 1 a 5? Lívia. 3. 3 é um bom número, porque dá pra gente sonhar em chegar num 4, 4,5, né? Legal, né? É. E não é fácil, né? É um Não. gênero musical assim que é difícil da gente entender primeiro, como a gente não é argentino, portenho e tal, a gente entender e depois a gente colocar a dança na música também. Sim. Tem lá a sua dificuldade. E quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que tem para aprender, e é aí que a gente vê que a gente está, quanto mais a gente anda, mais distante do excelente a gente parece estar. Depois que a gente sabe mais, a gente percebe os detalhes, né, de cada passo, né, a posição do pé, a posição da mão, a postura, né? Isso faz o ritmo, as batidas, né, caminhar nos ritmos da música, isso faz muita diferença depois quando a gente vê a nossa própria dança, né? Isso. Legal. Então, alguma coisa que vocês queiram dizer para encerrar, para incentivar a pessoa, né? Você que está aí do outro lado, não sei quem é, mas parece que tem muita gente que pede, tem noivos, tem casais que também pedem para fazer coreografias, para mostrar no dia do casamento, para dançar. Tango também é bem pedido. Mas independente de ser tango ou não, o que vocês sentem que vocês poderiam dizer, que vocês passaram, né? Que, a gente queria dizer isso porque vale a pena, uma palavra de incentivo, assim. Muita gente tem muita vergonha, muito tímido, e aí por causa disso não faz. E eu sempre falo para as pessoas, né? Que não seja a vergonha e a timidez que impeça de fazer, porque isso tem jeito. O que vocês querem dizer, ou não querem, mas se tiver alguma coisa para dizer, pode dizer. Bom, eu acho que em termos de timidez, Christian é um excelente exemplo, né? Eu sempre gostei de dança, então fazia outras danças que não salão, ainda faço. Então estou um pouquinho mais acostumado com o palco e eu fiquei bastante surpresa dele colocar esse desafio para ele mesmo e tentar. Então, ele é tímido, vamos ver como é que a gente vai passar essa barreira. O outro ponto importante também é o remeleixo em si, né? A ginga, também o Christian é engenheiro, nós somos engenheiros, né? Então, e eu fiquei bastante surpresa quando ele falou que queria dançar tango, porque não se encaixava com ele, né? E surpreende, sim, vai muito bem. Eu acho que é justamente o que a Lilian falou. Eu gosto de desafio e o tango, por não ser um ritmo fácil, né? Se você quer e tem força de vontade, é um bom desafio, porque você vê depois o esforço que você fez e onde você está e onde você chegou, dá uma certa satisfação, né? Ver que você alcançou parte do seu objetivo, pelo menos, né? E eu acho também que o Kenny ajudou muito a gente, principalmente o remeleixo, como a Lilian fala, né? Eu acho que eu era bastante menos requebrado, né, do que eu tenho hoje, né? Tô longe do requebrado do Kenny, né? Mas eu também sou engenheiro, hein, cara? Mas eu acho que a gente evoluiu, eu principalmente. Então vale muito a pena. Legal, que bom então, gente. Então, publicamente, né? Queria agradecer vocês pelo desafio, né, de colocar essa coreografia no palco com vocês, porque não é simples assim, é difícil. É muito fácil trabalhar com uma equipe, por exemplo, de bailarinos que já dançam há 10 anos, 20 anos, isso é fácil. Vai lá, coreografa e está pronto. Agora, quem não vive a dança constantemente, né, a Lilian pode falar isso, tem 2 exemplos bem
ela vive mais constantemente, ele não vive tão constantemente quanto ela. Então tem um casamento que tem que fazer, né? E isso é interessante também, porque isso é a dança de salão como um todo, além do tango, né? Que é uma atividade que a gente faz junto, o casal faz junto. Então não sou eu dançando, né? Eu estou dançando com ele, né? Então, todo esse preparo psicológico, né? As brigas, né? Eu já achei que eu não ia mais fazer 10 anos de casado, depois que eu comecei a dançar salão, né? Porque eu tenho que esperar ele me conduzir, tem que obedecer. Então, Essa é a dificuldade, né? Pra mulher essa parte é difícil, né? Ela se adianta muito, assim? Não, né? é pouca coisa, pouca coisa. Você precisa segurar muito ali? É, Quantas vezes na dança você precisa dizer que é o homem que conduz? umas 200 vezes, Bom, pelo tá menos. Ele fica bravo com minhas correções também. Christian, faz assim, não é assim, não é. Daí o Kenny fala a mesma coisa. Deu, ai, amém. Tem que ter um terceiro olhando de fora. Faz bem, mas faz bem pro casamento. Tá joia. Perfeito. Então, ó, muito obrigado para vocês dois, pela confiança, muito obrigado pela entrevista, tá? Vamos continuar assim. Muito obrigado por você, pela audiência, tá? E a dança deles vai estar aparecendo aí no vídeo, os melhores momentos.